Olá, Senhor. Saúde, amada igreja, paz do Senhor. Amém. Estuda, amados irmãos, a sua família, as suas vidas, o livro de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Estamos felizes, com a oportunidade, como este, temos aí essa cabeça. Glória a Deus, está no culto de adoração. Mateus capítulo 3. Mateus 3. Glória a Jesus. Ali que estou irmão do seu lado, no grupo, nos lemos juntos a palavra do Senhor. Amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque até o profeta Isaías disse: vós que vão no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse a eles: raça de víboras, que nos ensinou a fugir da ira futura, produzindo fruto próprio de arrependimento. Não fiquem dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, os batizo com água por base do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a mão a sua parte e limpará a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Olha, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, por Senhor, da noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar esta noite para falar com a tua noiva. Sejamos todos atentos nesta noite para escutar o Senhor quer falar através de nós. Saímos todos nós aqui, Pai, transformados pela tua palavra, que nisto em nossos corações alcança o lugar onde nenhum de nós conseguimos alcançar, se o Senhor consegue, Pai, para que possamos mudar, para que possamos ser melhor e agradar ao Senhor a cada dia de nossas vidas. Senhor, somos carentes da tua presença, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aceitarmos. Deus abençoe o pastor Mário, dos pastores da casa, feliz. Está aqui. Eu gosto sempre de lembrar das pregações, que foi a última que estava no mês passado, por libertação. Nós falamos sobre o novo nascimento. É necessário para aquele que vem para a igreja, aquele que se achega de Jesus, é necessário passar pelo novo nascimento. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Nós sabemos que havia uma promessa sobre Abraão, sobre a família dele, sobre a descendência dele. E havia uma promessa sobre o trono de Davi. E após Davi viria um que governaria o seu trono. E aquele que governaria era o Messias. O Messias é a esperança do povo perdido. O Messias é a esperança do povo pecador que vive em trevas. O povo que vive destruído. O povo aguardava ansiosamente pela vinda daquele que libertaria o povo da escravidão espiritual que vivia. Mas antes do Messias vir, o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ele vai falar sobre a voz que clama no deserto. É o texto que nós vemos aqui. Mateus vai lembrar essa passagem no versículo 3.
e repete isso. Porque ele, o profeta Isaías, disse: olha que como no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia em Lucas vai nos dizer, Lucas, historiador, que faz a ordem cronológica dos fatos que aconteceram. Ele vai relatar que Zacarias, sacerdote, Isabel, também, da linhagem de Arão, eles são justos e irrepreensíveis diante de Deus. Não quer falar que eles não são pecadores, mas que aos olhos de Deus eram justos, irrepreensíveis. Eles cumpriam a lei de Deus, buscavam a cada dia agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer que Zacarias, que ali no grupo de Abias, eram 24 grupos de sacerdotes, eles tinham oportunidade ali, mais ou menos 2 vezes no ano ali, para servir o templo. Diz que Zacarias estava no templo e de repente ele vê um anjo. O anjo Gabriel aparece para Zacarias. Esse fato é um fato totalmente improvável, porque 24 grupos eram muitos homens, muitos daqueles sacerdotes jamais conseguiriam servir o templo. Mas a Bíblia vai dizer que chega a oportunidade. E nós temos um Deus que ele rompe toda a probabilidade humana. Nós temos um Deus que confunde as nossas mentes humanas. E excede todo o nosso entendimento. E vai acontecer no momento correto. Parece improvável, mas acontece. Ele está lá no tempo e o anjo aparece para Zacarias. E por mais que eles fossem obedientes à palavra de Deus, por mais que ele fosse irrepreensível diante de Deus, Zacarias e Isabel não tinham filho. Tudo nós sabemos, depois da Escritura, sabemos que não ter filho naquela época era algo complicado. Diante da sociedade, você vê que ali, falando mal de você, quando ter filho, parece que você tinha uma maldição, por não ter filho. Mas a graça de Deus alcança Zacarias e alcança Isabel. E o anjo Gabriel vai dizer: Deus ouviu a sua oração. Ainda que tivesse uma santidade de Isabel, ainda que tivesse uma santidade de Deus também, Zacarias, a graça de Deus alcançou a eles. E vocês terão um filho, e o nome do seu filho se chamará João. João significa: o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. E a graça de Deus alcança aquele casal, alcança aquela família. E a Bíblia vai nos dizer que Zacarias vai encontrar com esse anjo. O anjo vai fazer, vai proferir isso, vai falar o que vai acontecer. Mas só que Zacarias ele resolve perguntar. Pergunta até humano mesmo. Humano. Algum de nós talvez fizesse a pergunta também, assim que o Esther fez, questionou. Mas Zacarias questiona no versículo 18 do capítulo 1 de Lucas: como tem certeza disso? Pois sou velho e não tenho uma idade avançada. E o anjo me respondeu também no versículo 19: eu sou Gabriel e se estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te contar essas duas novas. Versículo 20: ficarás mudo e não poderás falar nada até o dia dessas coisas acontecerem. Pois não creste na minha palavra, no devido tempo se cumprirão. Muitos e muitas vezes questionaram algumas coisas de Deus. Mas nós estamos falando da vida do Messias. É algo muito grande que está a acontecer para libertar o povo. Então Zacarias ali faz esse questionamento: como é que pode ser? Como é que eu vou ter certeza disso? Ele viu que não confiou na palavra primeiro de Gabriel. O anjo vai falar: você vai ficar mudo até que tudo venha acontecer. E logo depois, Lucas, exatamente, logo depois, Lucas vai encaixar, porque no capítulo 1 ainda, Lucas vai apresentar Maria. Maria também vai ter que comprar a bola com Gabriel. Maria não vai ter tido relacionamento com nenhum homem. Nós sabemos que Maria estava noiva. E noivado naquela época era uma coisa séria. Noivado era praticamente um casamento. Era algo sério. As mesmas coisas que poderiam acontecer no casamento, se a mulher adulterasse, se não adulterasse, também aconteceria no noivado. O noivado era algo tão sério que José, quando ele tudo ia acontecer, quando ele fala com ele, que Jesus viria, José veio para procura se ocultar para que não se finalizasse.
o relacionamento, o casamento é algo muito sério. E a Bíblia vai dizer que Gabriel agora ele encontra com Maria. E Maria agora tem um comportamento totalmente diferente. Totalmente diferente de Zacarias, do que certamente ele coloca. Versículo 30 do capítulo 1. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficará grávida e dará luz ao filho. Aqui darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E no versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer se não conheço na intimidade nenhum homem? Maria só queria saber o que ia acontecer. Ela não duvida do que vai acontecer. Maria confia na palavra de Deus. É tanto que Maria, antes, na verdade, no versículo 37, o anjo Gabriel fala: a filha Isabel, a sua prima, ela está grávida, ela tem 6 meses. Porque o homem pode parecer impossível. No versículo 37, Gabriel fala: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Eu falei, para o mundo pode parecer que vai acontecer, pode parecer que não vai se realizar, mas para o Senhor nada é impossível. Deus guarda essas situações. Todo mundo já desacredita, é mato fechado, ele abre. E vai dizer que o Espírito Santo vai gerar Jesus Cristo. E Maria, nesse processo, vai ter um comportamento totalmente diferente de Zacarias. Ela vai se apresentar para Deus e vai falar: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Parece que o Senhor está disponível para que o Senhor possa fazer aquilo que deveria ser feito, aquilo que estava no propósito do Senhor. As coisas de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir. E muitas vezes eu precisaria de pessoas disponíveis para fazer isso. Não que Deus dependa de nós, mas Deus muitas vezes conta que nós somos um pouco Maria. Maria é cuidada, foi levada a Jesus até o seu tempo. Nada além disso, a nossa Senhora em Cristo. Foi abençoada, né? Nós sabemos que o único intercessor que intercede por nós ali se chama Jesus Cristo. Aí eu também fui lá porque não teve pouco tempo com o nosso Jesus. Mas o nosso Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Maria ela vai para a casa de Isabel, de seu primo. Na casa de Isabel, as duas grávidas, vai abrir conta ali de primos: Jesus e João Batista. E a Bíblia vai dizer no versículo 41 do capítulo 1 que quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, diz que a criança saltou em seu ventre. João Batista salta no ventre da sua mãe, ali, sua mãe Isabel. A Bíblia vai dizer que ela fica cheia do Espírito Santo. E Gabriel vem falar para Zacarias: olha, seu filho vai ser grande diante de Deus. Seu filho vai ser grande diante do Senhor. João ele não se matou, João ele tinha propósito. João, quando de nós é que Deus tem propósito nessa terra. Eu sempre falo que nós temos propósito: adorar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Todos nós temos uma missão aqui na igreja. Todos nós temos uma missão no corpo de Cristo. Não vai ficar sentadinho, não vai ficar parado. A questão é uma missão que nós buscarmos e entender o que Deus fez em nossa vida. E João sabia, desde o início, para que ele veio. Eu fiquei martelando essa palavra e só via João. João, Senhor. Eu sei que não é João, você não é João. E a palavra não vinha, para ajudar a mas é você, mas aí para hoje, aprova o Senhor. Eu falei: meu Deus, eu vi João falar de João. Mas João não era o centro. Ele sabia que ele era o centro. A Bíblia vai dizer que, no versículo 3, desde que nós começamos a ler, que ele era a voz clamada no deserto. Era a voz que foi emitida aquele que ia antes de Jesus Cristo preparar o caminho do Senhor. João, ele só tinha a missão: preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Endireitar as suas veredas ali, preparar o caminho do Senhor, naquele contexto histórico do período ali, já quando os reis estão passando, então aqueles que serviram ali, eles aplanavam o caminho, para que os reis passassem. Então está dando a
ele está preparando o caminho para que outro viesse. Ele não era o centro. E João muitas vezes foi questionado sobre isso. João muitas vezes questionado: és tu, Elias? És tu os profetas? És tu o profeta? Mas João sabia: eu não sou. A verdade vi outro que é maior do que eu. Eu não sou o centro. Vi outro. Ele é muito maior do que eu. É tanto que João vai falar. Aquele ali que vai passar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O centro era Jesus. Mas João, ele sabia. É tanto que ele fala que a alegria dele era ouvir a voz do noivo. Era celebrar o noivo era Jesus. Ele se alegrava em ter feito a parte dele. Ele se cumpria. Se cumpriu. Era preparar o caminho para Cristo. E como é que João preparava o caminho para o Senhor? Como João preparava o caminho para o Senhor? Batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento. Arrependemos. Assim é a preparação da vida do Rei de Deus. O Rei de Deus está chegando. Arrepende-se. Os homens, eles iam até João lá para se batizar. E esse batismo significava isso. Ele no versículo 11 do capítulo 3 fala: eu, na verdade, eles batizam com água, tendo por base o arrependimento. A ideia da devoção é se preparar para o reino, porque o reino de Deus era precedido do arrependimento. Era necessário se arrepender antes da vida de Jesus Cristo. Mas a Bíblia está enfatizando essa saduceus no livro de Tito. Mas na hora que ele questionasse o que ele deu, ele sabia fazer muito bem. Tanto parece que ele só está usando Jesus, mas ele já está usando o João Batista aqui também já. Questionando o batismo de João Batista. Tanto que João Batista vai chegar para ele e falar: raça de víboras. O que é achar que vão fugir daí da cultura? Raça de víboras está falando, é coisa que mete homem. João está sendo bem duro com aqueles fariseus saduceus. Porque a raça de víboras foram filhotes de víboras. Eles viviam dentro das víboras, no caso dos filhotes das víboras, eles matavam as próprias mães. Então João está sendo bem duro com os fariseus e os saduceus. Raça de víboras. Quem te disse que vocês podem fugir da ira e do Senhor? Produzir fruto de arrependimento. Era necessário produzir fruto de arrependimento. Esses homens provavelmente não queriam gerar esse fruto de arrependimento. O tema hoje é arrependimento. O tema é arrependimento. E eu falei que eu não tinha foco no Evangelho, o foco dele não era ser a estrela era Jesus, que ele queria. Ele cumpriu o propósito dele. E nós vamos falar sobre o arrependimento. O que é esse arrependimento? E não só João Batista prega, mas Jesus verifica também no capítulo 4, no versículo 10, no versículo 17, na verdade. Jesus vai falar a mesma coisa: arrependemos, porque o reino do céu chegou. É o mesmo discurso de João Batista. E Jesus ratifica, confirma: o reino do céu chegou. É necessário arrependimento. E o que é esse arrependimento? É só enriquecer? É só olhar o pecado? Alguns significados para o arrependimento. A palavra metanoia é significada na palavra grega, metanoia. Mas basicamente o arrependimento é o entendimento do erro. Olhar para a Bíblia e ver o erro, considerar que ter recurso por aquilo e depois tomar a decisão de mudar de conduta. Mudar de conduta. O arrependimento é mudança de conduta. É mudança de caminhada. Essa é diferente. É mudar. É seguir outro caminho. Muitos autores da Bíblia de Graça que têm invadido muitas igrejas na Europa, que estão invadindo muitas igrejas aqui já no Brasil, eles vêm tentar incutir que somente tem a fé. Precisa se arrepender, não é opcional você se arrepender. Você pode se arrepender depois. Pode se arrepender, não precisa só ter fé.
Somente a fé. Isso não. Isso aí é, como diz o pastor Azevedo, é FTS, Faculdade Teológica do Aniversário. Acho terrível. O Evangelho de Jesus pregou, João Batista que pregou, é necessário. É necessário uma mudança de cultura. O arrependimento é algo que você faz ali por alguns dias para conseguir algo de Deus. O arrependimento é a mudança de vida. No inglês aí, joga, você joga. Lifestyle. Estilo de vida modificado. É o estilo de vida arrependido, é o estilo de vida agora do cristão. Não é só mais entender que é erro, se esquecer que é erro, mas é mudar. É mudar a conduta. É ser diferente. Não é só olhar o pecado, não é pecado, é ser pecado. E continuar no mesmo. Eu estava conversando com o irmão, um tempo atrás, aqui no está aqui hoje, com Albert, a gente falando com uma pessoa conhecida dele, não se arrependia, vivia, pregava, fazia culto lá, conhecia a palavra de Deus, mas ele se arrepender. Isso é errado pelo pecado. Deus não vai cuidar para isso. É necessário um arrependimento, é necessário uma mudança de mente, uma metanoia. Não só olhar para o pecado, ter repente se crer e se entristecer. O que se entristece é com as coisas do mundo. A gente se entristece com as coisas do mundo. A gente pode se entristecer e não mudar. E se entristecer com as coisas que nós não mudamos, não vem da parte de Deus. Porque a tristeza que está sendo da parte de Deus, ela causa mudança. O arrependimento que vem de Deus, ela causa mudança. Vamos na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao 10. Paulo já havia escrevido a primeira carta aos Coríntios, agora escreve outra. Porque ainda que você tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo disso. Embora realmente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta não se entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro. Não porque foste entristecido, mas porque foste entristecido visando o arrependimento. Pois foste entristecido segundo a vontade de Deus, para que não sofresse dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento e conduz a salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza da parte de Deus causa arrependimento, causa mudança de vida. Muitas vezes não queremos escutar. Às vezes estamos sentados, a gente tem uma palavra também sentado, todo mundo vai falar aqui, quando escuta a palavra de Deus. Mas muitas vezes, essas tradições que Deus nos traz para que a gente se transforme, para que a gente não saia do mesmo, para que a gente não fique ficando aqui domingo a domingo, quarta, sexta, e se continua as mesmas pessoas. A tristeza tem uma vida a parte de Deus, ela tem muito que transformar em mim e você. Assim como transformou aquele por isso, Paulo agora se alegra. Porque ele achou que estava com tristeza seria, mas aquela tristeza trouxe um arrependimento para aquele povo. Então não é só se entristecer para todo mundo, mas a tristeza que nós vimos na palavra, a exortação que vem na palavra, vai fazer que nós nos arrependamos, que nós mudemos, que nós nos transformemos conforme a imagem e semelhança de Deus que foi borrada. Quando o homem pecou, quando o nosso representante não pecou, a imagem de Deus foi borrada. E precisamos voltar a essa imagem. Não adianta pegar o evangelho colocando uma peça na cabeça. Não adianta só pegar as bênçãos, pegar coisas boas, não pregar o arrependimento. Sabe por quê, irmão? Tudo sai do meio dos nossos e depois põe fora. Depois da igreja está, vai para um lado, vai voltar. E critica a igreja, fala isso, fala aquilo, mas não muda. Não é isso nada, está de transformação. E Deus quer que nós transformação, nós falamos aqui do novo nascimento. Deus quer que nós não mudemos. Deus quer que a gente se transforme em cada dia. Por isso que a palavra que eu vou falar, essa tristeza que houve naquela casa a primeira vez, trouxe um arrependimento daquele povo. Já pensou no cara na cabeça da pessoa com duas peças de uma peça? A pessoa vai olhar e vai fechar a cabeça, não está. Pregação do evangelho não pode ser completa, irmãos.
Jesus salva. Mas eu preciso falar o pecador, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E só hoje não se arrepender. Muitos aí fora não querem escutar a palavra de Deus. Querem que o Evangelho se abole em você e não vai se amoldar. O Evangelho não vai se amoldar em ninguém. Nós precisamos amoldar o Evangelho de Deus. Nós precisamos amoldar o Evangelho de Cristo. Depois dessa situação que eu peguei, eu também estava lá, eu estou esperando uma oportunidade, porque eu me apurei dentro dela. E não falei o que eu deveria falar. Estava uma diretora financeira da diretora da empresa, ela falou para mim, eu não vejo que eu fui fé. Mas logo eu deixei passar isso, eu fiquei incomodado com ela. Meu Deus, eu não vou faltar oportunidade não. Mas na cabeça dela, irmãos, ela não vai com fé. Mas na cabeça dela, ela foi boas obras. Você está achando que fazer boas obras você vai para o céu? Se confessar a Cristo como seu Salvador, se arrepender? Mas não, irmãos. Isaías 64, 6. As obras consideradas como estado de imundícia. Você é pobre, irmão, versículo 8, Isaías 64. E a estupa dar alguma coisa a Deus? É graça, irmão. Esse favor merecido que alcançou Zacarias e Isabel, que alcançou Maria, é graça e favor merecido que você não merecia nada. Você tem que se arrepender. Tem que mudar sua conduta, mudar seu comportamento para agradar o Senhor. Ela acha que uma vida dela, quando ela anda e faz boas obras, vai ser salva. Nós somos criados para fazer boas obras. A Bíblia não diz que nós somos criados para fazer boas obras. Nós fomos feitos para isso, devemos fazer isso. Não devemos deixar de fazer boas obras. Nós somos feitos para fazer isso. Mas nós somos salvos pela fé. Mediante a graça. E muitas vezes nós falamos a Bíblia de fé e arrependimento. Mas fé e arrependimento ela anda lado a lado. A fé verdadeira, ela anda acompanhada com arrependimento. Não tem essa de vir a fé primeiro, arrependimento depois. Não tem essa de se arrepender primeiro e ter fé depois. Ela anda lado a lado. A fé genuína, a conversão verdadeira, ela anda alinhada com a fé e o arrependimento. Cara, se tem fé, você vê ela como está dentro de arrependimento nenhum. Marido para a esposa 10 mil vezes e depois faz de novo e se arrepende, chora, se entristece, mas não muda. A fé é acompanhada do arrependimento. Aí é uma conversão verdadeira do mundo. Aí não se converte verdadeiramente. Aí não me muda. Eu tenho fé, eu vivo o fundamento das coisas que não se viram, mas eu não arrependo. Eu mudo. Viu para o Evangelho? O Evangelho é mudança. O Evangelho é mudança. O Evangelho é cuidar. É pegar o ladrão, pegar a prostituta. É pegar qualquer homem que está aí largado do mundo. Transformar ele num homem. É pegar um assassino na rua. Eu já falei várias vezes aqui, talvez que eu estou assassinando nesse evangelizando ali. Eu ficar ali, abismado ali, novo na fé ali. Se fosse um para trás, eu não acreditaria naquilo ali. Mas eu vi Deus na vida do rapaz. Evangelho é isso, pegar ladrão, pegar traficante, pegar qualquer um. Mudar a vida. Está achando que algum de nós é melhor do que os traficantes que morrem aí, matam, roubam. Diante da lei, deixamos todos culpados. Aqueles que ainda não confessaram a Cristo como seu Salvador estão morrendo sem risco. Precisamos arrepender assim como eles. Vamos amanhã gastar aqueles caras que precisam mais de perdão de Deus do que eu. Você está igual a eles precisando de perdão, quanto eu como você precisa de perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos chorar e humilhar diante do Senhor. Todos nós somos necessitados da presença de Deus. Mateus capítulo 5, sermão do monte, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, os herdeiros do reino de Deus. Pobre espírito necessitado, necessita de Deus. Todos vocês necessitam do Senhor. Eu necessito do Senhor. Todos nós necessitamos do Senhor. Precisamos nos arrepender. Não falar só de boca para fora. É isso que focamos nesses fariseus aqui, nesses santos. Chega de Deus, não quer participar do partido de arrependimento preparado para Jesus Cristo. Eles queriam estar criticando.
E a maneira desses caras, eu estou estudando Mateus, o Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus pregando um sermão do monte, Jesus desce do monte e prega, e os caras, por que não jejua? E por que seus discípulos foram para longe? Rapaz, não diz que quer ser salvo, é o submissão que quer ser salvo, é o leproso que quer ser salvo, é aqueles homens que vai para os amigos para ser salvo, esses caras criticando o tempo todo, porque não se arrepende, não gera fruto digno de arrependimento. Não queriam mudar. Diferente de Nicodemos, irmãos, que eu vejo foi salvo. Eu entendo que foi salvo. Então Nicodemos, quando Jesus foi lá, morreu, ressuscitou, não foi mostrar o corpo de Jesus. Aquele mesmo Nicodemos que falamos aqui no capítulo 3 de João, na última pregação, e Jesus mandou que na terra necessário nascer de novo. E quando nós estamos lá com Misericórdia materna, a palavra de Deus tocou no coração de Nicodemos. A palavra de Deus ela gera arrependimento. Não se prega evangelho que não tem nada. Evangelho precisa ser pregado completo. Jesus salva, Jesus chama. Você é pecador, Jesus não veio para te condenar. O amor de Deus já alcançou. A graça de Deus já alcançou. Jesus veio para te salvar. Mas exige uma coisa: arrepende-se. Mude. É necessária mudança. É necessário para ter essa mudança. Precisamos estudar a palavra do Evangelho de Deus. É olhar para o Evangelho e falar: realmente, eu sou um pecador. Realmente, somente fazendo boas obras, e vai vir somente diante de mim. Senão Deus que eu morrer, quando eu preciso eu vou, quando eu tenho necessidade eu vou. Senão Deus que eu morrer, vai lá, quando precisa vai. Está achando que Deus quer esse pouquinho de você? Está achando que Deus quer esse pouquinho de você? Deus está se agradando disso? Deus quer você por completo, irmão. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. Cristo morreu na cruz, irmão. Deus se esvaziou da sua glória para morrer como pecador. Você sabe o que é isso, irmão? Ele saiu do mundo dele para vir. Morrer como pecador e você, pecador, que não merecia nada, rapaz. Pô, Cristo morreu por mim por você. Esvaziou da sua glória. Se humilhou, irmão. Foi esbofeteado. Por mim, por você, isso é amor, irmão. Deus amou muito da maneira que deu seu filho de gente para morrer por você. E agora você vale alguma coisa. Que você é para a Bíblia que você é. Você não foi comprado por coisas merecidas, como vai dizer. 1 Pedro, 18, né? Quantas coisas merecidas que você foi comprado? Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Esse mesmo Cordeiro de João do Senhor, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que você vai chegar diante de Deus santo, você vai dar como? Aí você faz essa pergunta aí fora. Como é que você vai chegar diante de Deus santo se você é pecador? Me diga. Se você é falho, o Deus não tolera pecado. Deus não tolera pecado. A Deus ama o pecador, mas não ama o pecador, mas não o pecado. Como é que você vai tirar o pecado dentro do pecador? Deus ama. Deus ama verdadeiramente. Se converte. Tem sua vida para Jesus. Deixa ele ser o condutor dos seus passos. Quando Jesus está falando de jugo lá, jugo além, ele já está falando de coisa que tem direção. Que amigos que estão cansados, sobrecarregados, eu uso a vida dele. Meu jugo sobre si. É tomar o jugo de Jesus. Tomar o jugo de Jesus, sabia? Jesus agora é direcionado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E por mais é falar. É o caminho de Jesus. É Jesus que vai te salvar. É Jesus que vai te dar direção. É Jesus que vai te dar a vida eterna. É preciso só dar um passo. Precisa dar um passo para Jesus. A gente não pode ir à igreja de Deus, irmãos. A gente está vivendo, falando para a igreja de Deus, falando para quem ir, falando para a igreja de Deus. A igreja de Deus está sem se arrepender, irmãos. Não é só para a gente aceitar Jesus, não. Eu falei uma vida de arrependimento. Hoje a igreja de Deus está pecando, não está se arrependendo mais, não está sem sensibilidade ao pecado mais. Nós temos que arrepender esse estilo de vida do cristão. A gente pode até vir a pecar, a gente pode vir a falhar, nos primeiros lá, mas nós temos advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo.
pecado pode vir a acontecer, não deve acontecer, a gente não deve ver que o pecado pega uma polícia, porque Cristo morreu por nós morremos com Ele. Mas o que não pode deixar de acontecer, o cristão não pode deixar de fazer é se arrepender. O cristão verdadeiro se arrepende. Se a vier acontecer, algo vai tocar nele, o Espírito Santo vai tocar, eu tenho que me arrepender. Não está errado. E não só me entristecer, não só chorar, mas mudar. Não só continuar nas práticas do pecado. Apocalipse capítulo 3. Só dar um exemplo dele. Esse tipo de alertando aqui. Não é só essa igreja que a gente fala com Heber, fala com o dia a dia. Vamos falar da igreja Insight, a gente falou, acho que falou algumas das pregações, falando de Heber. Igreja do que Deus. Vamos falar de Insight, porque Deus fala da igreja. Não só aceitou Jesus, nós ficamos no meu primeiro e vai acabar. É necessário uma igreja na igreja. Esse é o nome da igreja Insight. Assim diz aquele que tem o Espírito de Deus e as estrelas. Com essas duas obras, esse homem está vivo, mas está morto. Fica leve e fortalece que ainda resta e estava para morrer. Porque não tem mais certo duas obras perfeitas diante de Deus, diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que recebi de ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não tiveres tarefa, eu verei como ladrão, e tu não saberás que hora virei contra ti. Arrepende-te. Volta-se. Não podemos ficar alegres e se arrepender. Irmão, sem perdoar irmão, sem falar com o irmão, achando que está normal, sem não, fazendo coisas muito gente, algo sério, necessário perdoar uns aos outros, assim como nós somos perdoados. Não pode morrer de Deus por essas coisas. Eu não sei contar a história aqui da irmãzinha lá dele que era, que a irmã não perdoava o outro irmão. Irmão, vocês não perdoam, isso adoece. Reino de Deus é preciso de arrependimento. O que está acontecendo? Está pecando e não está mais se arrependendo. Que igreja é essa que precisamos nos arrepender? Precisamos amoldar a vontade do Senhor. Precisamos amoldar a vontade de Deus. Se eu vou falar isso essa noite, o Senhor está voltando. Deus sempre quer convite. Deus sempre quis convidar. Eu nunca quis convidar uma decisão da minha família. Foi assim comigo, foi assim com o pastor Mário, foi assim com o pastor Roberto, foi assim com o irmão Felipe, foi assim com o irmão Mário, foi assim com o ministro Mário. Deus quer que o homem mude. Deus quer que o homem se transforme. Nunca foi desejo de Deus que o homem ficasse murmurando, que o homem ficasse pecando, que o homem ficasse falhando. Nunca foi desejo de Deus. Isaías 65, versículo 6 ao 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte para o Senhor, e se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte para Deus, irmão. Abandone os nossos pensamentos, abandone os nossos caminhos. Se arrependa. O reino do céu chega. O reino do céu exige arrependimento. O reino de Deus exige transformação. O reino de Deus exige mudança. Como foi falado anteriormente, o reino de Deus exige nascimento, um novo nascimento. Exige mudança. Eu creio que essa noite aqui nós não vamos sair diferente. Nós não vamos sair diferente. Não vamos sair da mesma maneira. Não vamos sair da mesma maneira. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nada. Nada. Fui desejo dele, didaticamente, do seu filho ao meu Deus. Se fez carne, não deixou de ser Deus, não deixou de ser Deus, mas fez carne para morrer por todos nós. Jesus participa do batismo, mas ele não tinha pecado.
Jesus ali fala de uma forma didática, todos conhecem fazer também, porque ele não veio com o nome e participa do batismo, mas Jesus não xinga. Não tem necessário nos arrepender. Como diz o orgulho. Eu não vou dar o orgulho e não está batendo na cabeça inteira. Eu só tinha meus pecados para me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Era quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Amém. Meu Deus.